Olá, meus amigos. Olha só, estamos aqui de volta com Papo com Advogado. Papo com Advogado é uma live que eu fiz ali em 2020, 2021, para tratar diversos assuntos de interesse da população. A gente falava com profissionais da área de saúde, com profissionais da área de direito e principalmente com advogadas e advogados. A live foi um sucesso, né? A gente teve muita audiência e nada como voltar agora para falar um pouquinho da nossa querida e maravilhosa Jandira. E hoje o papo com o advogado sou Joe, comigo mesmo. Nós vamos falar do processo judicial que interditou o viaduto de Jandira. Quais as providências que devem ser tomadas, o que aconteceu, quando isso começou. Então fica aqui que nós vamos falar um pouquinho. Peço que você fique até o final desse vídeo para você entender ponto a ponto do que está acontecendo e dos responsáveis. No final, você vai ver que a situação nada mais é que culpa da própria prefeitura de Jandira, que não tem sequer qualquer competência para lidar com esse problema, ou seja, é um problema de gestão, não é um problema jurídico. É um problema de engenharia, sim, mas que vem já há anos se protelando sem qualquer solução. Fica aí um pouquinho então que a gente vamos falar aqui, vamos abrir o processo aqui e mostrar para vocês o que está acontecendo e como está funcionando as coisas. Bom, para quem é de Jandira, década de 80, década de 90, sabe que ali no finalzinho da estação tinha passagem de nível, o trânsito era caótico, por quê? Porque tinha que esperar o trem da FEPASA, na época a FEPASA ainda passar, trens cargueiros, e ela demora uns 20 minutos ali esperando, então passou-se a construir o viaduto de Jandira. E sabe quando começou essa obra? Olha só uma curiosidade. A obra começou em 1988, só foi terminar em 1997, inaugurada pelo então e saudoso ex-prefeito Pasqualin e pelo saudoso ex-governador Mário Covas, que veio até em Jandira e fez a inauguração. O viaduto recebeu o nome de JMC, José Manuel da Conceição. Você sabe quem foi JMC? JMC está na Wikipédia, pode pesquisar aí, foi o primeiro pastor evangélico do Brasil que viveu ali na década não, no século XVIII, e protestante, católico protestante, depois veio a integrar a igreja presbiteriana. E por que tem o nome de JMC, que provavelmente nunca esteve em Jandira? É porque nós tínhamos a escola, o Instituto JMC, que se instaurou aqui na cidade ali na década de 20, de 1920 até 1970, a princípio, uma escola de introdução à teologia, olha só, que depois virou uma escola de ensino fundamental, uma escola de ensino médio, dizem uma escola, uma das melhores do Brasil, inclusive formou juízes, não aqui, mas foi formação básica para juízes, promotores, desembargadores. Já encontrei até com alguns, a maioria já está todo mundo aposentado, mas existe um legado deixado na cidade. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso é assunto para um outro vídeo. Depois eu trago alguém aqui que conhece de história de Jandira, que estudou sobre isso, para falar sobre a cultura de Jandira. A história de Jandira se desenha através do JMC. Tanto que ali na esquininha ali, quando você vai entrar para o viaduto, presta atenção, tem a igreja presbiteriana ali, que ainda existe alguns resíduos dessa história ali preservados. Mas vamos lá, vamos falar então do processo que interditou o viaduto de Jandira. Portanto, aí quase 30 anos que nós temos aí do viaduto JMC, também conhecido como Pontilhão, a ponte, o viaduto. A única passagem que a gente tem aqui na cidade, o único viaduto que a gente tem na cidade. A gente só tem um prédio e só tem um viaduto. Tem outros prédios menores, mas a gente só tem aquele lá perto da delegacia, que é o mais robusto. Mas enfim, como a história mesmo começa em 2020, olha só. Guarda o nome dessa empresa, ECR. Essa empresa ECR foi contratada pela prefeitura para fazer uma avaliação das condições do viaduto, se existia algum risco. Essa empresa apontou algumas patologias e algumas deformidades, mas atestou que o viaduto era seguro para ser utilizado. A empresa voltou novamente em Jandira para fazer uma nova avaliação e aí sobre a gestão atual e fez essa avaliação e disse: ó, as patologias persistem, precisa fazer alguns testes e fazer obras inclusive ali para estancar aquela fenda
mostrada ali pelo Ministério Público, que são as divisórias do viaduto. Pois bem, de lá para cá, o que aconteceu? O ano passado, agosto de 2024, o Ministério Público de Jandira, Promotoria do Patrimônio Público, recebeu denúncias de moradores dizendo a respeito das condições e dos riscos que o viaduto detém, sobretudo na parte da passarela de circulação ali das pessoas e das bicicletas ali pela via. Total abandono, basicamente. Pois bem, e diante destas denúncias, o que o Ministério Público fez? Em agosto do ano passado, cerca de um ano, o Ministério Público solicitou a manifestação da Prefeitura acerca daquelas denúncias que haviam chegado ali na promotoria. A Prefeitura, por sua vez, né, e o promotor ali, colocou 6 perguntas para que a Prefeitura pudesse responder. Quando que o viaduto José Manuel da Conceição foi construído? Né, quando ele foi inaugurado, quanto tempo durou a construção, se há problemas de manutenção, né, se houve alguma vistoria ou alguma que deveria ser feito, e acerca da acessibilidade. Praticamente não existe acessibilidade ali no viaduto. Se um cadeirante, alguém que se utiliza de muletas, por exemplo, precisar transitar por ali, não vai conseguir. É até perigoso um acidente. E isso é uma das causas também da interdição. Pois bem, a prefeitura, olha só, tomou conhecimento, então não pode alegar desconhecimento. Em novembro de 2024, no dia 5 de novembro de 2024, a prefeitura respondeu a esses quesitos que eu falei, né, dizendo que estava tudo bem, que foi realizado vistoria em 2020, em 2022, que algumas patologias existem, mas que são normais, que existe apenas desconforto ali das pessoas que transitam naquele local. Só que o que ocorre é o seguinte: o próprio estudo que a prefeitura fez em 2020, em 2022, já aponta que obras eram necessárias para se viabilizar a manutenção do viaduto. Então, não existe mágica. Então, desde 2020, a prefeitura está em déficit com obras de manutenção e melhoria daquela via. E não foi feita. A própria prefeitura admite isso perante o Ministério Público. Pois bem, o promotor de justiça responsável pelo caso, insatisfeito com a resposta, mandou novos quesitos para a prefeitura, para que ela fosse mais profunda, já externando a sua preocupação do que ocorria. Né? Ele perguntou se havia algum registro de vistoria e quem era o responsável, a secretaria responsável por aquelas vistorias, se as vistorias são realizadas periodicamente, se existe um plano ali de fazer revisão deste equipamento público, onde que estão registrados, quais as datas, tragam os estudos aqui para a gente avaliar, e qual órgão setor da prefeitura é responsável. E quem é a autoridade final em receber e aprovar tal resultados. O que a prefeitura respondeu? Ali é em dezembro de 2024 ainda. A prefeitura indicou que havia necessidade de obras e monitoramento, mas que, de fato, as vistorias eram apenas visual, feita pelo departamento de trânsito. Quando tinha alguma anomalia, eles reportavam ao departamento de engenharia, que diversas secretarias ali são responsáveis, dentre elas a de habitação, nem sei porque obras está em habitação, não está na secretaria de obras, já é um erro. Existe um departamento que chama DEPROCEM dentro da prefeitura, e de fato ninguém se responsabiliza agora, né? O secretário de habitação assina os ofícios à promotoria, mas de fato também não se responsabiliza pela, pela, pelo viaduto, pela segurança do viaduto. Então tem envolvido a Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação e, claro, Secretaria de Trânsito e Transporte. Vindo essa resposta, causou mais preocupação ainda no Ministério Público, que resolveu acionar o CAEX. O que é o CAEX? O CAEX é o Centro de Apoio à Execução do Ministério Público. É uma espécie de grupo de notáveis, né, de engenheiros, arquitetos, peritos da área de saúde, da área de tecnologia, que fazem estudos e apresentam para o Ministério Público, muitas vezes em processos judiciais, muitas vezes em investigações criminais e investigações civis. Diante disso, o Ministério Público abriu um inquérito civil contra a prefeitura para investigar esse fato e chamou o CAEX
os engenheiros do CAEX para vir até a cidade fazer uma vistoria. O CAEX não veio sozinho, veio também junto com o CREA. O CREA, que é o órgão responsável pelos engenheiros, assim como a OAB é pelo advogado, o CREA é pelos engenheiros. E também solicitou que a prefeitura acompanhasse essa vistoria. E essa vistoria foi feita, e aí a vistoria foi feita, o inquérito civil foi aberto no dia 3/2/2025. Bom, então vamos aos autos, ao processo. Esta é a ação civil pública em que o Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou contra o município de Jandira. Foi proposta há cerca de 2 semanas, uma semana do fechamento, e logo em seguida veio a liminar. Mas é importante a gente demonstrar aqui, porque aqui também tem as fotos em que o promotor de justiça exemplifica. Esta aqui é a fenda, né, uma das maiores problemáticas que tem, que é causa de acidente, sim. Não é somente colocar uma borracha aqui que vai resolver o problema, mas também existe corrosão. Aqui também é a denúncia, as fotos da denúncia em que um determinado cidadão enviou para o Ministério Público. Mas vamos logo para o laudo, e esse processo ele já tem quase 300 páginas, e ali nas folhas 116, 175, quem quiser pode me chamar aqui no direct que eu mando cópia completa desse processo, um processo que é público, qualquer cidadão tem o direito de ter acesso. Ler e apresentar suas críticas, a gente vive num Estado democrático de direito. Bom, aqui, vou voltar para o começo, as folhas 116. Bom, aqui o laudo técnico de inspeção patológica e avaliação funcional. E aqui, esse aqui são todos os pontos em que o técnico do Ministério, os técnicos do Ministério Público abordaram. Importante deixar claro que esta vistoria do Ministério Público foi acompanhada da Prefeitura, através de seus técnicos, e também do CREA. O CREA, que é o instituto responsável, né, pelos engenheiros, assim como a OAB é pelos advogados, o CREA é pelos engenheiros. Então, aqui ele aborda todos os fatores históricos, os fatores de construção, a metodologia, isso que é importante, a metodologia de inspeção e análise. Então, não foi um laudo feito de qualquer forma, como foi apresentado ali pela prefeitura. E aqui você vai ver também algumas fotos que eles tiraram. Aqui, mais uma vez, a fenda que foi aberta. Aqui, as vigas, né? Olha o estado das vigas. É uma delas. Aqui, a passarela de andamento. Aqui também alguns buracos na via, principalmente nas vias ali que são transitadas os pedestres. Aqui, mais uma vez, esta fenda que foi aberta ali entre os blocos que separam o viaduto. Aqui também as condições ali, até a construção tem debaixo do viaduto. As condições das vigas, também a separação aqui, vocês podem notar como que está o estado. Mais um pouco das vigas, com várias fotos. Né? Aqui a corrosão, e foi detectado. Mais um pouco das vigas. Aqui é o laudo, já é o laudo fotográfico. Então foram feitos 2 laudos, o laudo técnico de inspeção e o laudo fotográfico. E aqui, esse laudo ele é bem rico em imagens. Né? Então você vai vendo aqui também um pouco mais de como estão as condições da passarela. Aqui o próprio técnico exemplificando, olha só. Uma pessoa tem condições de se transitar por aí? Será que a prefeitura nunca viu isso? Essa passarela que fica em frente à Câmara. Você entra pela Câmara Municipal, inclusive, para ter acesso a ela, que é do lado direito. Aqui um pouquinho mais, olha só como que está as condições debaixo do viaduto. O viaduto, não sei se vocês já notaram, debaixo ali, isso já há décadas já, posso dizer, embaixo dele tem toda sorte, né? Você tem ali aterro, você tem bota fora, você tem um pátio de veículos sucateados e abandonados. É só olhar ali debaixo do viaduto. Nota ali, se você estiver no trem, você vai conseguir ver. Se você passar de carro ali, na frente do fórum também você vai notar. E aquela aterro que tem em cima do córrego. Por isso que nunca conseguiram fazer nenhuma via ali para a gente poder transitar. Ali também um pouquinho mais sobre essa construção, que, volto a dizer, ela começou em 1988.
Aqui, olha só como que está a acessibilidade. O mato tomando conta. Essa grade aqui é a grade que divide o viaduto e a Câmara Municipal. É uma obra que foi feita aqui pela Câmara. E não é responsabilidade da Câmara, deixo isso bem claro, não é responsabilidade dos vereadores, é responsabilidade da Prefeitura. Também um pouquinho mais, aqui a escadaria que dá acesso ali a Antônio Bardella, que fica embaixo do viaduto. Mais um pouco da passagem. Olha como está o estado. É perigoso para qualquer pessoa, mesmo pessoas que não têm qualquer comprometimento com o seu corpo físico, corre o risco também de tropeçar e cair, e o risco iminente. As imagens falam por si só. E aqui a conclusão. Né? Aqui, o que o engenheiro conclui? Né? Que ações imediatas, criticidade alta, essenciais para mitigar riscos e acidentes graves. Inclui sinalização, reparo urgente do desnível do buraco no piso, além da avaliação e tratamento emergencial da oxidação avançada do guarda-corpo com reforço, substituição necessária. Ações de médio prazo, cruciais para evitar o agravamento das condições e a progressão das patologias para níveis críticos, consequente aumento dos custos de complexidade. Aqui também um pouquinho antes, ainda tem aqui conclusões e recomendações finais, e aqui ele desborda acerca da criticidade alta. Então aqui, é um parecer que tem a notação de responsabilidade técnica, ou seja, o engenheiro que fez isso, ele se responsabiliza pelo que ele fez. Isso é registrado perante o CREA, que é o órgão que fiscaliza a atividade da engenharia. Aqui ele junta também alguns pareceres aqui da prefeitura, né, que trata deste assunto. E aqui nós vamos adiante aqui com o processo. Vamos pular aqui já direto para as decisões, para a manifestação do Ministério Público, da Prefeitura e a decisão judicial. E olha só, uma série de medidas foram determinadas, né? Uma série de ensaios, que são os testes que precisam ser verificados. Porque já que os estudos apresentados pela Prefeitura e o laudo muito bem feito, de quase 60 páginas, pelo CAEX e pelo Ministério Público, eles apontaram que existe corrosão nas vigas, existe desajustamento, isso pode levar à deterioração do viaduto, acidentes ou até uma queda aí, quem sabe aí proporcional, não se sabe em que estado se está. Se em 2020 já foi constatado, imagine como é que não está agora. Em 2022 e 2020, a própria empresa que fez ali a avaliação, ela disse que obras deveriam ser feitas. E o que foi feito? Zero. A atuação da prefeitura, mesmo alerta, mesmo diante desses alertas, dado pela empresa que ela contratou, ela não fez absolutamente nada. A única coisa que ela disse é que faz o acompanhamento visual. Quando existe qualquer anomalia retratada pelos agentes de segurança, ela toma providência. Mas também isso também não tem registro. Então vamos lá. Além da interdição do viaduto, a juíza determinou que em 30 dias a prefeitura fizesse alguns testes que são essenciais para dizer se o viaduto tem condições de ser reaberto ou não. Né? Testes técnicos, que chamam de ensaios técnicos, necessários para análise da possibilidade de liberação segura e uso público. Né? Dentre eles está aqui, ó, o ultrassom em concreto, né? São equipamentos próprios aí, empresas próprias, esclerometria, pacometria, levantamento topográfico e mais, estudo, implantação de consoles, maqueamento, uma série de coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, para esse item 3 aqui, que em 30 dias, isso a prefeitura poderia já ter feito. A juíza, o Poder Judiciário, não determinou que fosse impedido de fazer obras. Então, a prefeitura, pelo contrário, ela tem o dever de fazer obras. O que ela fez até agora? Nada, absolutamente nada. E olha só o que a juíza colocou aqui no ponto 3. Veja se isso não já dá para até ser feito, pelo menos parcialmente. Olha só. Intervenção de urgência, execução de junta de dilatação,
Projeto de implantação emergencial de uma junta de dilatação adequada na seção central do viaduto, capaz de absorver as desaformações longitudinais. A tipologia, tal, tal, tal. B. Tratamento de fissuras e corrosão. Limpeza. Olha só, limpeza e tratamento das armaduras expostas, os ferros que estão ali expostos, né? Seguido da recomposição do concreto, do cabeamento, argamassa, os fios expostos também foram colocados ali no laudo. Sinalização e segurança temporária, né? Mesmo que parcial, instalação de sinalização, alerta e risco necessário, restrição temporária de tráfego. Olha só, a juíza já disse, ela já deu a letra aqui que você poderia apresentar ali um plano para abertura parcial, parcial ou total, dependendo da avaliação e até do projeto. Conclusão de reparos urgentes na fenda. Desobstrução do sistema de drenagem. Mais uma vez, limpeza. Gente, limpeza. Não existe zeladoria. Assim como no município todo, não é só no viaduto, não. Então, limpeza imediata dos ralos, canaletas e condutores para garantir o escoamento adequado de águas pluviais e evitar novas infiltrações. Então, este item 3 aí não é um item tão complexo. O item anterior ele já é mais complexo, demanda com uma empresa especializada. Mas o item 3, a própria prefeitura poderia já ter realizado com a equipe de obras, por exemplo. Mas a gente não vê que ninguém está trabalhando lá. Pelo menos a informação que eu tenho, ontem eu passei ali pela região, não vi ninguém trabalhando nisso. Bom, ali em 180 dias aí já são as obras que devem ser feitas para garantir ali a manutenção do equipamento público. Então a prefeitura vai ter que desembolsar um bom custo aí para que o equipamento volte a funcionar de maneira plena. E aí a juíza deu 180 dias. E até em um ano, olha só, conforme o Ministério Público, isso foi um pedido do MP. É um programa de manutenção preventiva. Então não há como você dizer que um viaduto que tem quase 30 anos de construção, né, de inauguração, começou a construir em 1988. Então, se você somar isso, você vai chegar a quase 40 anos de quando se começou a construir. E não tem um registro sequer da sua manutenção. Então, está na hora de fazer uma avaliação profunda para ver as condições para a gente evitar qualquer risco ali para as pessoas que usam, que é a única via de passagem, infelizmente, mas a gente tem que evitar o pior. Então, que a prefeitura apresente um programa de manutenção preventiva, conforme as normas técnicas aí de engenharia, incluindo realização de inspeções rotineiras especiais e principais e registrar tudo isso para quando precisar apresentar, aí, por exemplo, para o Ministério Público. E após isso, o que, que aconteceu? A prefeitura apresentou uma manifestação na sexta-feira, cuja decisão saiu agora, na segunda-feira, só que a prefeitura simplesmente pediu a reabertura, alegando que não tinha qualquer problema, que a necessidade ali mesmo era só a interdição da passagem de pedestres. Ela juntou um laudo, você pode se chamar aquilo de laudo, que tem 2 páginas, não tem qualquer metodologia, isso foi apontado pelo Ministério Público, ou seja, não foi verificado quais as condições técnicas para fazer aquela avaliação. Diz que o engenheiro e um estagiário foram lá na quinta-feira avaliar o local e que não há qualquer risco. Então o engenheiro ali só fala que não há risco, não há risco, não há risco. Detalhe, é a mesma empresa que fez a avaliação em 2020, em 2022 e está fazendo agora. É evidente que tem que trocar a empresa, tem que trazer uma empresa mais qualificada para fazer uma avaliação, para uma empresa que saiba pelo menos ler o laudo de 60 páginas, que foi muito bem feito ali pelos técnicos do Ministério Público. Então, já começa por aí. A prefeitura já erra na segunda vez e já errou na terceira vez em insistir na reabertura. O que acontece, o problema é o seguinte, sabe o que é? A prefeitura não tem um plano. A própria decisão coloca ali, apresente um plano de liberação parcial. O que a prefeitura fez? Insistiu no erro, que é a reabertura sem fazer nada, sem fazer as obras. Se tivesse tomado providências desde o início, a gente não estaria passando por isso. O viaduto já estaria aberto, ou estaria parcialmente aberto. Note-se o seguinte, em Barueri, ali naquela avenida que dá acesso ao shopping de Barueri, ali, que dá acesso à estaiada ali, que vai para Alphaville, o viaduto em maio ele foi fechado. Problemas de estrutura.
O que a prefeitura fez? Fechou uma das vias, jogou tudo para uma só, né, impediu que caminhões e outros veículos pesados passassem, trouxe transtorno, mas não fechou a via. Então, nesse interregno aí, que demorou mais de um mês ali, aquelas obras, você conseguiu parcialmente aliviar um pouco os danos que essa obra trazem para o trânsito. E hoje a via lá tá segura, foi reformada, está asfaltada, quem passar por ali sabe, e é um exemplo que fica para Jandira. Se apresente um plano. Eu não sei se aquelas obras foram por determinação judicial, por interdição da Defesa Civil. Acredito que pela própria prefeitura deve ter um plano de manutenção. Barueri, que tem dezenas de viadutos, sobretudo sobre o Rio Tietê e sobre a linha férrea. Então, é o que a prefeitura precisa fazer. Um único viaduto, você não tem um plano de manutenção. Assim como as praças, as quadras, infelizmente está tudo se deteriorando. Até os postos de saúde, creches, você não vê manutenção. Pouquíssimo. Praça de eventos também, pouquíssimo você vê ali um estado de abandono. Infelizmente, é a situação da nossa cidade hoje. E não precisa nem falar muito. Olha só o caos que virou a cidade. Olha só essas imagens aí que eu peguei nas redes sociais, que o pessoal está compartilhando. Olha só como é que estava hoje de manhã aí, as imagens aí que foram divulgadas pela página Jandira da Depressão. E olha só, nessa segunda-feira à noite eu fui até o local, dei uma transitada por ali e não tem placa. Só tem os cones, você não tem uma viatura, você não tem agentes, não sei se durante o dia, talvez esteja. Mas é fato que a prefeitura também não tem efetivo para isso. Mas só tem cone ali, né? As pessoas estão à mercê da sorte. Existe ali uma placa, Rodovia Castelo Branco. Só. Você vai ali por trás também, ali pela própria descida da prefeitura, pela Rubens Lopes da Silva também, não tem qualquer indicativo de desvio ou uma mão dupla ali que pudesse ajudar as pessoas que estão trafegando, até as pessoas que não são de Jandira mesmo, vocês têm que ter perdido, porque às vezes até o próprio GPS ele não atualiza. Então, falta muito problema de comunicação com a prefeitura. Se você entrar na página agora da prefeitura no Instagram, você vai ver uma cidade linda e maravilhosa. Eu queria morar ali, queria morar no Instagram da prefeitura de Jandira. Lá todo mundo é feliz, todo mundo está sorridente, todo mundo está alegre, mas a hora que a gente vai para a cidade mesmo, é o caos, é o caos. A prefeitura soltou só uma notinha, dizendo que por ordem judicial o viaduto foi fechado, mas não disse por quê, qual é o plano, põe pelo menos um mapa, ó, em vez de ir por aqui, vai por ali, pega o acesso para Barueri, pega o acesso para Itapevi, lá tem um viaduto, no Belval tem outro viaduto, quem é de Jandira sabe, mas tem pelo Vila Márcia, ali também você consegue fazer um contorno, as pessoas estão sofrendo, quem mora ali no Ouro Verde, quem mora nos prédios, os comércios, ali tem um empreendimento novo ali do Barbosa, o McDonald's também, infelizmente está vazio, o centro de Jandira, o comércio está sentindo, a economia está sentindo. Olha só o caos que provocou a cidade por conta da irresponsabilidade das pessoas que estão à frente da prefeitura municipal. Então vamos reagir aqui, cobrar da prefeitura, pelo menos uma postura que informe a população o que está acontecendo, informe o que será feito, quais os resultados, quais as metas, quais os objetivos. Não adianta ficar brigando com a juíza, dizer que é culpa do Poder Judiciário, se é conta de uma negligência que vem de anos e que a prefeitura não demonstra aí qualquer boa vontade de se resolver. Então, pessoal, vamos reagir a isso. Eu peço que se faça a cobrança aí para a prefeitura, para o prefeito, que informe melhor as pessoas do que está acontecendo. Não é só dar uma nota. Faça um vídeo bem elaborado, desse que vocês fazem de inauguração de obra, de lançamento de não sei o quê. Faça um vídeo com um mapa demonstrando as opções que as pessoas têm. Muito provavelmente isso vai demorar mais tempo do que a gente pensa. A gente quer, em primeiro lugar, e a maioria das pessoas dizem, é segurança. Ninguém quer correr o risco de se acidentar em cima daquele viaduto. Ninguém quer correr o risco que esse viaduto no futuro venha a ter uma queda. Então, a gente prefere que seja reaberto, mas que seja reaberto com segurança, que se for reaberto parcialmente, que haja sinalização, que haja redutores, assim como está na decisão da juíza, é só cumprir lá o item 3, que não é muito difícil para vocês. Mas faça um mapa comunicando à população, não negligencie, não se omita, diga, assuma a responsabilidade, essa prefeitura não tem liderança, assuma a responsabilidade e diga o que você tem que fazer.
A população precisa ter paciência, infelizmente. Pode ser uma negligência de agora, mas pode ser uma negligência que já vem de anos, que está sendo levantada agora. O problema veio explodir agora. Então, por favor, faça alguma coisa. Vamos pedir para todo mundo aí que está na rede social cobrar a prefeitura, para que se tenha medidas mais enérgicas. Olha, uma coisa que está causando indignação é o seguinte: pessoas vieram nos relatar que estão pagando passagem duas vezes. O que aconteceu? Né? Infelizmente, a prefeitura também não informou sequer como é que está o transporte público, os desvios. Não é competência da empresa. Quem é dona do transporte público, quem é dono das linhas de ônibus é o município. Não pertence a só uma concessionária. Benfica é só uma concessionária. Então, a empresa que chama Benfica, que na verdade deveria se chamar Malfica, porque a gente sabe como que é o serviço que ela presta, parece que resolveu usar do problema para ganhar dinheiro. As pessoas estão dizendo, as pessoas que vão até o Alvorada, que ao chegar no centro de Jandira, infelizmente tem que fazer a baldeação lá a pé pela estação de trem. Só que ao chegar lá, para pegar o ônibus para subir para o Alvorada, por exemplo, precisa pagar a passagem de novo, duas vezes, quando na verdade só pagava uma vez. Então, isso é o cúmulo do absurdo. Não sei se a prefeitura sabe também, mas precisa averiguar. Vou pedir para averiguar também, espero que isso seja averiguado. Se tiver alguma notícia, eu passo para vocês. E se for resolvido, que a empresa seja punida também por usurpar de um problema. Então é isso, pessoal. Agradeço quem ficou aqui até o final. Infelizmente é um vídeo longo, é uma situação complexa, mas que causa indignação. Vou continuar aqui com o nosso papo de advogado, né? Espero trazer mais pessoas aqui para informar as pessoas sobre direito, sobre saúde, sobre educação. No dia a dia a gente vai falando. E sobre esse processo, eu vou continuar acompanhando e trazendo informações aqui para as pessoas, cobrando a prefeitura para que uma melhor postura seja verificada nessa questão, para que as pessoas sejam, no mínimo, informadas do que está acontecendo. Espero que melhore, espero trazer notícias boas, tá certo? Fique ligado, acompanhe aqui nas minhas redes sociais e vamos junto cobrar por melhorias. Um grande abraço.